Olá, pessoal, tudo bem? Agora que nós já falamos um pouco sobre as reações químicas, nós vamos estudar as leis ponderais, que são as leis que regem todo o funcionamento das reações químicas. Quando nós preparamos um bolo, por exemplo, todos os ingredientes, eles seguem uma receita. E o que é a receita? A receita contém as quantidades apropriadas de cada um dos ingredientes, pois o preparo do bolo é uma reação química e cada um daqueles ingredientes tem um papel fundamental para o funcionamento da reação, que vai levar a um bolo considerado bom. Então, quando a gente adiciona cada um dos ingredientes na proporção correta, nós teremos um bolo com um sabor bom, com uma textura boa, dentre outros fatores. No entanto, se a gente alterar a quantidade de um ou mais ingredientes, o resultado poderá não ser aquele desejado. As leis ponderais vão trabalhar exatamente isso. Elas serão leis relativas às massas dos componentes presentes em uma reação e irão reger todas as reações químicas. Basicamente, são leis que relacionam as massas dos reagentes e dos produtos. E com a utilização das leis ponderais, nós podemos prever a quantidade de produto que será formado em uma reação química e também fazer cálculos de proporções entre os componentes da reação, caso a gente precise alterar a quantidade de algum deles. Então, vamos começar falando da lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Lavoisier também é conhecida como lei de conservação das massas e foi proposta pelo Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna, em 1785. O Lavoisier, ele realizou diversos experimentos químicos em sistemas fechados, ou seja, são sistemas que não permitem a troca de matéria entre os meios. Então, não há a possibilidade da perda ou da entrada de massa durante a reação. E ele verificou que as substâncias combinadas, ou seja, os reagentes, durante a reação química, e as substâncias formadas, ou seja, os produtos, após a reação, sempre apresentavam a mesma massa. Então, Lavoisier propôs que, quando uma reação química era realizada em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes sempre seria igual à soma das massas dos produtos. Então, se considerarmos uma reação genérica em um recipiente fechado, utilizando-se 5 gramas de um reagente A e 10 gramas de um reagente B, podemos afirmar que a massa do produto C deve ser 15 gramas. Por quê? Porque o somatório das massas dos reagentes deve ser igual ao somatório das massas dos produtos. Como aqui nós temos somente o produto C, a massa de C deve ser o somatório de A com B. Como Lavoisier considera o sistema fechado para sua lei, não há a possibilidade de haver perda, nem de substâncias gasosas que possam ser produzidas durante a reação. No caso de reações onde a proporção estequiométrica não é 1, nós temos que ter o cuidado. Então, vamos analisar a reação de formação da água, onde nós temos 2H2 mais O2, dando 2H2O. Basicamente, a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho, mais a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho nos reagentes, deve ser obrigatoriamente igual à quantidade de átomos presente nos produtos. Então, a lei de Lavoisier, ela também respeita a proporção estequiométrica, pois eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio nos reagentes e eu tenho a mesma quantidade de átomos de hidrogênio e oxigênio nos produtos. Então, a proporção estequiométrica está sendo respeitada
E a proporção em massa também está sendo respeitada. Vamos ver como isso acontece em relação de massa. Bom, aqui nós temos uma tabela com a reação de formação da água. Então, 2H2 mais O2 dando 2H2O. A massa do H2 é 2 gramas e a massa do O2 é 32 gramas. A massa da água é 18 gramas. Só que, se eu considerar as proporções estequiométricas, eu tenho 2 vezes a massa do H2. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 gramas de H2 no total. No caso do O2, eu só tenho 1 mol, então eu tenho 32 gramas de gás oxigênio. Já na água, a minha proporção estequiométrica é 2H2O, então eu tenho 2 vezes a massa da água. 2 vezes 18, 36 gramas de água. Então, o que a gente pode perceber aqui? Nos reagentes, eu tenho um total de 36 gramas, 4 mais 32. E nos produtos, eu também tenho 36 gramas. Ou seja, a massa foi conservada durante a reação e eu estou respeitando a lei de Lavoisier. A segunda lei que nós temos é a lei de Proust, e ela fala que toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição, e a proporção na qual as substâncias reagem e se formam é sempre constante. A lei de Proust também é conhecida como lei das proporções constantes ou definidas e foi proposta em 1797. Proust percebeu que os elementos que participam da composição de uma determinada substância pura sempre apresentam a mesma proporção em massa. E, a partir disso, ele afirmava que, independente da forma como uma substância é formada, a sua composição química é sempre a mesma, ou seja, você pode mudar o processo para formar uma determinada substância, mas a sua composição química será sempre a mesma. Então, de acordo com a lei de Proust, em uma reação genérica, quando nós utilizamos diferentes massas das substâncias envolvidas em momentos distintos, nós temos uma relação sobre as massas dos participantes. Então, vamos considerar a reação A mais B dando C. Se eu tiver uma primeira experiência onde eu utilizo uma massa M de A e uma massa M de B para produzir uma massa M de C, ao realizar uma segunda experiência, se eu modificar essa massa de A, a massa de B e a massa de C será modificada na mesma proporção. Então, basicamente, se eu, de uma experiência para outra, dobrar a massa do reagente A, eu irei ter que, obrigatoriamente, dobrar a massa do reagente B e, consequentemente, irei ter dobrado a massa do produto C, ou seja, as proporções são constantes e definidas. Toda operação matemática que eu realize em uma reação química, ela deve ser realizada para todos os componentes da reação. Então, vamos utilizar como exemplo a reação de formação da água novamente. Aqui, a reação é 2H2 mais O2, dando 2H2O. Então, vamos partir de um primeiro experimento que utiliza 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio para produzir 36 gramas de água. Se, em um segundo experimento, eu utilizar o dobro da massa de gás hidrogênio, ou seja, 8 gramas, obrigatoriamente, eu preciso utilizar o dobro da massa de gás oxigênio também, para que a proporção estequiométrica da reação seja mantida. E, consequentemente, eu terei como produto o dobro da massa de água. E essas relações de proporção podem ser expandidas para qualquer proporção matemática. Então, aqui, do experimento 1 para o experimento 4, eu utilizei 4 vezes a massa de gás hidrogênio, então eu preciso utilizar 4 vezes a massa de gás oxigênio e, consequentemente, irei obter 4 vezes a massa do produto.
De acordo com as proporções constantes da lei de Proust, quando relacionamos as massas das substâncias, verificamos uma proporção constante entre elas. Ou seja, se dividirmos a massa de gás hidrogênio pela massa de gás oxigênio em cada um dos experimentos, teremos sempre a relação 1/8. Assim como na divisão da massa de gás hidrogênio pela divisão da massa de água em cada um dos experimentos, eu tenho a proporção 1/9. Ou seja, todos os experimentos possuem sempre a mesma proporção constante. E a partir disto, podemos montar a proporção da reação como 1H2 para 8O2 para 9H2O. Lembrando que esta é uma proporção em massa e não é a mesma coisa que a proporção estequiométrica, que é a proporção dos átomos durante a reação. A terceira e última lei ponderal é a lei de Dalton. Quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um desses elementos permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. A lei de Dalton também pode ser chamada da lei das proporções múltiplas, e ela foi desenvolvida por Dalton em 1803. Dalton realizou diversos experimentos voltados à massa dos reagentes e produtos dentro de uma reação química. E ele observou que quando uma massa fixa de um elemento se combina com valores de massas diferentes de um segundo elemento, nós temos a formação de compostos diferentes. Vamos exemplificar a lei de Dalton utilizando a formação de óxidos do elemento carbono. Então, na primeira reação, nós temos 1 mol de carbono para meio mol de gás oxigênio, e isso nos levará à formação de 1 mol de monóxido de carbono, que é o CO. Em uma segunda reação, eu mantenho fixa a quantidade de carbono e dobro a quantidade de gás oxigênio. Neste caso, nós teremos a formação de uma outra molécula, a molécula de dióxido de carbono, que é o CO2. Ou seja, eu mantive a quantidade de carbono fixa e eu alterei a quantidade do outro elemento da reação, levando a produtos diferentes. Na primeira reação, nós temos uma proporção de 1:1. Cada um carbono precisa de um oxigênio. Na segunda reação, nós temos uma proporção de 1:2. Cada um carbono precisa de 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho a formação de um produto diferente. Outro exemplo aqui, a reação entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que levarão também à formação de um óxido. Na primeira reação, nós temos 28 gramas de gás nitrogênio para 16 gramas de gás oxigênio, e isso formará o óxido N2O, na proporção de 2:1. Mantendo fixa a quantidade de gás nitrogênio e alterando somente a quantidade de gás oxigênio, eu tenho a formação de óxidos diferentes. Se eu dobro a quantidade de gás oxigênio, eu tenho a formação do N2O2, que é a proporção 2:2. Se eu tenho 48 gramas de gás oxigênio, ou seja, o triplo em relação à primeira experiência, eu já tenho a formação do N2O3. Se eu tenho 64 gramas de gás oxigênio, ou seja, 4 vezes a massa em relação à primeira experiência, eu já tenho a formação do N2O4. Então, alterando a quantidade de um dos elementos da minha reação, eu tenho a formação de substâncias diferentes, alterando apenas a proporção entre esses elementos no produto. Aqui nós temos um exercício. Os seguintes dados referem-se à decomposição da amônia. Então, nós temos a amônia se decompondo em gás nitrogênio e gás hidrogênio. E aí, nessa tabela, nós temos alguns dados e outros dados a serem descobertos. Ele pede para utilizarmos a lei de Lavoisier para prever os valores que faltam. Então, vamos lá.
Nós podemos utilizar a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, lembrando que aqui a amônia ela vai gerar o nitrogênio e o hidrogênio, ou seja, o somatório do nitrogênio com o hidrogênio, respeitando a lei de Lavoisier, tem que dar a quantidade de amônia. Então, se eu tenho 17 gramas de amônia e eu estou formando uma quantidade desconhecida de nitrogênio e 3 gramas de hidrogênio, pela lei de Lavoisier, eu preciso do quê? Eu preciso de 14 gramas de nitrogênio. Por quê? Porque 14 mais 3 é igual a 17. Então, estou respeitando a lei de conservação das massas. No caso da segunda experiência, 34 gramas de amônia estão gerando 28 de nitrogênio e uma quantidade X de hidrogênio. Quanto deve ser essa quantidade X? 6 gramas. Por quê? Porque 28 mais 6 é igual a 34 gramas de amônia. Na terceira experiência, eu tenho 51 gramas de amônia, que vão gerar X gramas de nitrogênio e 9 gramas de hidrogênio. Quanto deve ser esse meu X? 42 gramas, pois 42 mais 9, eu terei 51 gramas de amônia. Então, eu consigo descobrir esses valores pela lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. A letra B pede para que a gente mostre que os valores obtidos obedecem à lei de Proust. Então, vamos lá. Se analisarmos aqui na tabela, da primeira para a segunda experiência, utilizando somente os valores da amônia, 17 para 34, eu estou fazendo o quê? Eu estou dobrando a quantidade de amônia. Então, respeitando a lei de Proust, da primeira para a segunda experiência, todos os componentes devem estar dobrados. Então, de 14 para 28, eu também estou com o dobro, e de 3 para 6, eu também estou com o dobro. Então, a lei de Proust está sendo respeitada. No caso da terceira experiência, da primeira para a terceira, eu estou com o triplo da minha quantidade de amônia. Logo, nas outras substâncias, eu também devo ter o triplo das suas massas. Então, de 14 para 42, eu tenho 3 vezes mais, e de 3 para 9, eu tenho 3 vezes mais. Ou seja, a lei de Proust também está sendo respeitada na terceira experiência. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!